Olá, caros amigos, tudo bem? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhur Brasil, aqui na região serrana da cidade de Nova Friburgo. Eu trabalho com o apoio do Rav Yaakov Jerenskadit e também do Morel Márcio Braga. São 10 anos de estudo de Torá para o Hashem e 4 anos no Movimento Benhur Brasil e 1 ano como líder, Baruch Hashem, como emissário. Estamos aqui para fazer esse vídeo, porque não estou para atacar ninguém, para infringir religião de ninguém. Mas durante 30 anos, estive durante 30 anos no cristianismo. E muitos me questionam, por que você saiu do cristianismo, foi para o judaísmo, isso é loucura, não, você está errado, você vai para o inferno, vai ser destruído. Então, gente, eu estou aqui para falar, aqui não atacando, né, gente, mas com muito amor, muito carinho, para sair dessa falácia, dessa caixa de fósforo. E mostrando por quê, porque eu já fiz mais de 50 vídeos, ou 70 ou mais, mostrando os erros da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que era da denominação que eu usava. Tá certo, gente? Então, vou passar aqui mais uma dos grandes erros dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, também de outras, Nova Versão Internacional, Bíblia de Hadashah, né? Então, porque eu já passei um pouquinho pelo lado messiânico também, e sei que é trocar 6 por meia dúzia. Gosto, não queira não gostar, mas trocar Jesus por Yeshua é a mesma coisa. 6 por meia dúzia só mudou o nome, é camuflado, né? Então vamos lá. Yeshu, né? Porque para nós, no judaísmo, Yeshu Amanzer, o bastardo, tá, gente? Para não ficar repetindo o nome Jesus, Jesus, Jesus. Não, eu quero repetir para não ter o nome de um ídolo feito, formado por Roma, né? Principalmente esse nome dele aí, esse nome do JC. Vamos lá. Mas vamos rapidinho fazer aqui o que é Jesus, Yeshua, Yeshu, Amanzer e o faraó. Vamos lá? Quando olhamos os textos do Novo Testamento com os olhos predispostos a crer em Jesus, dificilmente poderíamos vê-lo como alguém muito semelhante ao faraó. Luiz, lembra as passagens nas quais JC ganhou uma fama de ser uma pessoa bondosa, amável, um grande sábio, sem nenhum senso crítico? Seguramente ninguém chegaria à conclusão de que estamos diante de uma sombra do antigo opressor do povo judeu. Mas sim, estamos. As conexões de JC com a terra dos faraós são arquiconhecidas e também registradas nas fontes mais antigas, que nem mesmo o Novo Testamento buscou ocultá-las. Sabemos por estas fontes que pouco depois de nascer, JC teria sido levado ao Egito e ficado lá por algum tempo, segundo se lê devido a uma perseguição sanguinária e assassina de Herodes, que teria ordenado o massacre contra todos os meninos de 2 anos para baixo. Apenas como nota adicional, sabemos que tal massacre jamais ocorreu, tá, gente? Isso daí só está escrito no NT, só. Esse massacre jamais ocorreu. Seja histórico, arqueológico. Sabemos que Herodes foi uma pessoa muito cruel, foi, mas isso daí jamais aconteceu, não é fato, tá, gente? É um contexto colocado dentro do NT para iludir a mente e o coração tão bom das pessoas. Eu digo assim porque na denominação que eu frequentava, tem pessoas boas, tem, mas tem pessoas também cruéis, tá, gente? Que a chorrará, a fofoca não é fácil, mas não estou aqui para difamar, né, ter ataques pessoais, não estamos aqui para atacar ninguém, tá, gente? Atacar de forma pessoal, não, porque a nossa luta não é pessoal, né? Nós não estamos aqui para atacar pessoas, né? Estamos aqui para expressar a verdade. E daquilo que eu preguei errado durante 30 anos, preguei errado, gente, enganei tanta pessoa que me dá até vergonha.
Se eu pudesse chegar em cada uma das pessoas, olha, com certeza. Vamos lá. O que está escrito aqui, gente, como nós falamos, essa coisa de Herodes, esse massacre, né, que não aconteceu. Vamos lá de novo, registrar, falar. Sabemos que por estas fontes, que pouco depois de nascer, JC queria ser levado ao Egito e ficado lá por algum tempo, segundo se lê devido a uma pessoa sanguinária e assassina de Herodes, que queria ordenar o massacre contra todos os meninos de 2 anos para baixo, apenas como nota adicional. Sabemos que tal massacre jamais ocorreu, pois se tivesse ocorrido, os biógrafos e historiadores daqueles dias o teriam registrado, pois os mesmos tinham por costume registrar tantos atos justos e coerentes, quanto selvagens e bárbaros dos seus patronos e patrocinadores. Curiosamente, esta ida de JC de Yeshua Manzer ao Egito é algo surpreendente para alguém que, segundo se pensa, teria sido alguém semelhante a Moisés. Moisés, porém, sai do Egito e abandona a fim de preparar para a redenção do seu povo. Jesus, por outro lado, percorre caminho contrário, e isso, acredite, é algo para lá de suspeito. O Egito sempre foi visto como antagonista natural de Israel, sua própria antítese na Torá. A ida a Israel é esquecida como uma subida, significando elevação. A ida ao Egito, por outro lado, é vista, via de regra, como uma descida, o que deixa claro a ideia de que ir ao Egito representa sempre uma queda, uma decadência em termos espirituais. É fácil de se comprovar isso pela própria história bíblica. Foi durante a descida ao Egito e sua permanência ali que os filhos de Israel sofreram uma dura decadência em sua espiritualidade. Isso é amplamente abordado pela profecia de Ezequiel no capítulo 20 do seu livro, dos versos 5 a 8. Em especial, Jeremias, no capítulo 47, também nos diz que os da sua geração foram desobedientes ao descer ao Egito para ali habitar. Por esta razão, só muitos creem que um anjo tenha dito para José para levar sua família ao Egito, ainda que tenha sido por um pretenso motivo justificável, como a perseguição de Herodes, que jamais ocorreu. Faraó e a grande casa. Gente, jamais ocorreu, tá? Essa perseguição de Herodes aí, contra mesmo crianças, essas coisas jamais ocorreu, tá? Seja ato bom, ato selvagem, como lemos, nunca aconteceu essa história escrita em lugar nenhum, só no NT. Ou Brit Hagachada, tá, gente? Eu falo assim porque eu já fui messiânico e tá tudo errado. Mas não estamos aqui para mimimi, né, gente? Atacar ninguém, mas aqueles que têm dúvida, estourei, procure, busque, se aprofunde, deixe a emoção de lado, né? Deixe a emoção de lado. Faraó, a grande casa. Os faraós eram os soberanos do Antigo Egito, sendo que o termo ali é pescado desde o século XIV antes da Era Comum. Primeiro, em relação a Akhenaton, a palavra faraó deriva de 2 hieróglifos combinados que significam literalmente a grande casa. Como o próprio faraó representa todo o Egito, esse nome não poderia ser mais apropriado. Porém, no sentido mais estrito, o termo representava o palácio real, que era a sede do poder político da nação e, ao mesmo tempo, o poder religioso, sendo o faraó tratado como uma divindade pelo seu séquito e súditos de todo o império. A corte era composta não apenas da família real e nobres, aparentados, mas também por um número considerável de escribas e sacerdotes. Assim, a ideia de chamar o monarca de a grande casa era, na verdade, uma metáfora que representava aquilo que abarca o todo, com que todas as coisas e todas as criaturas vivem e se movem. Faraó era, assim, uma representação desse todo, do palácio real e do templo. Os israelitas, como se sabe, tiveram o santuário e dos templos, mas em momento algum sugere-se que o Deus de Israel fosse ele mesmo o próprio santuário ou templo. A ideia soaria estranha e alienígena ao pensamento judaico de uma divindade infinita, incorpórea, que não ocupa um lugar no mundo físico. Todavia, as crenças egípcias de um homem
de um soberano, que era considerado como um palácio ou templo, e mais como um organismo que contém tudo mais, estão simetricamente alinhadas às crenças em relação ao JC, Yeshua e Yeshua Manzer, tá? O Jesus. Vamos lá. O Novo Testamento afirma que a comunidade de fiéis unidos em todo o mundo constitui-se no corpo de Cristo, a igreja, o templo. Ele mesmo afirma isso também quando menciona seu próprio corpo como uma espécie de templo. Paulo, um dos mais eminentes e conhecidos apóstolos primitivos, vai muito mais longe, ainda de dizer que nele, ou seja, em JC e Yeshua Manzer, toda a plenitude da divindade habita. Tal conceito está muito longe de ser judaico ou derivado da Torá. Antes, é um conceito puramente egípcio, é um conceito pagão, conceito egípcio, e podemos falar que isso foi uma criação de uma nova religião, o que é proibido pelas leis de Deus, criar uma nova religião, como está escrito em Deuteronômio 4:2, busque lá, e veja, proibido diminuir, é acrescentar alguma palavra nos textos da Torá, que eles falam que lei, que não serve mais, que já passou. Deus não muda e nunca mudou. Ele não é como homem, nem como filho do homem, para mudar. Certo, gente? Então, é mais uma falácia do livro chamado NT. Faraó, o perseguidor de Israel. A saída dos filhos de Israel do Egito representava basicamente uma insurreição contra o poder político do faraó e a rejeição dos judeus contra a sua soberania sobre eles. O movimento de libertação liderado por Moisés tinha como objetivo fazer subir os israelitas para a terra que lhes havia sido prometida. O rompimento deles com a maior potência daqueles dias só poderia mesmo ser traumático, gerar atritos e uma enorme crise entre senhores e escravizados. Algum tempo antes, o faraó havia ordenado a morte dos meninos da saída dos israelitas após a 10ª praga. Intentou persegui-los até a margem do mar de Juncos. Já pensando na morte iminente, os israelitas com medo perguntaram a Moisés se não havia sepulcro suficiente no Egito para que fossem trazidos para morrer no deserto. Êxodo 14:11. Como você pode observar, a intenção do faraó era continuar subjugando o povo de Israel para que este o servisse continuamente e assim continuassem a ser súditos submissos ao seu poder tirânico. Ao avançarmos no tempo para os dias nos quais supostamente JC, Amanzer e Yeshua Manzer que viviam, percebemos que esse comportamento perseguidor e opressor do faraó também encontra certo reflexo em suas atitudes e falas. Uma das mais clássicas dessas falas é chamada Parábola das Minas, ou dos Talentos. Nela, JC fala sobre um homem nobre que queria viajar para longe a fim de tomar para si um reino. Uma nítida alusão a ele mesmo. Tá doido. JC estava doido, querendo aludir ele mesmo, se colocando no lugar de Deus, o Todo-Poderoso. Uma hora é Deus, uma hora ele é filho, outra aí fala, divide Deus em 3, Pai, Filho, Espírito Santo. Espírito Santo Espírito Santo, Ruach HaKodesh, é apenas uma, vamos dizer assim, um estágio muito alto, de profecia, um nível muito alto de profecia que os profetas alcançavam. Gente, é ridículo. Deus é um só. Hashem Echad. Ushmo Hashem Echad. O seu nome é Echad, o eterno, todo-poderoso Deus. Não há nada além dele, nem antes dele. Vamos continuar. Enquanto o homem nobre estava ausente, seus compatriotas se rebelaram contra ele, não desejando-o como rei, seu rei. Observe o paralelo com os eventos do Êxodo. Resultado de segunda parábola colocada por Yeshua, JC Amanza, é que quando o nobre retornasse, ordenaria a morte daqueles que o rejeitaram como seu rei. Lucas 19:27. Isso é porque é do amor, né? Ia mandar matar e destruir isso, porque é do amor. Vejamos, gente. O que vemos aqui nada é mais do que uma acusação formal contra os judeus, que não acataram JC como seu rei, não desejaram que ele reinasse sobre eles. Porém,
É claro que a linguagem da narrativa é cifrada. É preciso que você perceba que nessa história contada por J.C. Eixo, cujo principal personagem é ele mesmo, um conteúdo agressivo, opressor e violento nos moldes das ameaças feitas pelo faraó contra Israel, que se revelou sob o comando de Moshe. Da mesma forma como o faraó era um soberano estranho ao contexto da Torá, J.C. da mesma forma também era. Jesus, da mesma forma, ele era contra a Torá, contra o contexto da Torá, criou um novo livro, criou uma nova religião, criou idolatria. Gente, o NT é um livro, Deus não mandou escrever livro nenhum, tá? O canon judaico foi fechado por Esdras, as grandes assembleias. Quando foi fechado, não pode ser mais aberto, escrever mais nada. Vamos lá, gente. É sabido por todos que o faraó declaravam-se deuses, e assim eram vistos pelo povo egípcio, sem deixar por menos. Jesus e J.C. igualmente via a si mesmo como a semidivindade, ou ainda como o próprio Deus de Israel manifesto naquela geração, em carne, em determinada passagem do chamado Novo Testamento, que não existe, né? Vou falar NT, J.C. se diz igual ao Pai, isso é, igual a Deus, e que Abraão, o patriarca, o havia visto em remota antiguidade. João 8, 56 e 10, 33. É mais do que evidente que aqui, e mais uma vez, as pretensões do faraó e de J.C. e Eixo, Amanza, Yeshua, as divindades são escancaradas. Não há diferença entre a ligação de um e a relação do outro. A lamentação sobre Faraó. Ezequiel capítulo 32 fala sobre Faraó, porém, naturalmente, não se trata do mesmo que oprimiu Israel no Egito. Entretanto, o caráter do personagem mais antigo é tratado e declarado sobre Apriés, ou Ofra, também mencionado por Jeremias 44:30, que era o faraó nos dias de Ezequiel e Jeremias. Ezequiel, em especial, traz uma mensagem severa de juízo rigoroso sobre o monarca egípcio e todo o seu reino. Vamos tratar de algumas delas em Ezequiel 31, 9, que descreve altivez e orgulho do rei, os versos 10 e 11. Especificamente nos diz que o faraó seria entregue nas mãos dos mais terríveis, entregue entre os estrangeiros, que afinal acabariam por executá-lo. Já no capítulo 32, 5, vemos que Deus promete colocar o corpo do faraó sobre os montes, fazendo com que haja trevas na terra quando da sua morte. 32, 7, 8. No verso 12, vemos uma repetição do que antes foi dito, sobre o faraó ser colocado nas mãos dos piores entre os estrangeiros, entre os mais ferozes dos gentios, por várias vezes. Ezequiel 32, 19, 20. Vamos lá. Afirma que o faraó teria uma morte indigna, como se transfixado por algum objeto perfurante. Além de mencionar várias vezes que tal seria como a morte de um circunciso, e que o faraó com um circunciso desceria ao inferno, ou seja, ao mundo dos mortos. Uma evidência de que esse texto que está falando mais do que parece é que o faraó era um circunciso. Essa que a menção do profeta era uma morte semelhante a do incircunciso. Só se faria sentido se estivéssemos aludindo ainda que de longe. A morte de alguém que já fora circuncidado, outra evidência de que o texto alude a alguém mais, além do que Ofra, é o fato de que ele, Ofra, o faraó do tempo de Ezequiel, não teve morte exatamente assim, como descrito nesse capítulo. Porém, quando olhamos para os relatos sobre a morte de J.C. nos evangelhos, o paralelo é inescapável e inquestionável. Então, reflita, medite e veja o que você está fazendo, o que você está vivendo. Busque, gente, busque. Ah, mas eu vivo da fé. Fé cega, gente. Ah, mas eu vi milagre, eu tive uma experiência com Deus. Gente, todo mundo, todos os lugares diz que houve milagre. Vamos ver todas as religiões, seja qual for. Se eu for citar aqui, vou ficar horas e horas falando. As ramificações de Edom, da Babilônia, que é do Império Romano, que ficou, que é a Igreja Católica, a sua extensão por todos evangélicos e messiânicos, budismo e suas extensões, né? Seja outros
hinduísmo e suas extensões. Todos dizem que alcançam milagre, todos que dizem que têm uma experiência com Deus. E todos buscam uma base em seus livros dentro da Torá, dentro do patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Então, gente, não adianta dizer que teve experiência com Deus. Todos vão dizer que estão na verdade. Mas será que suas verdades são realidade? Então, busquem, se aprofundem, porque há muita mentira no contexto. E eu, 30 anos como pregador que fui, né, usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, me vejo hoje com função de falar, está tudo errado, tá, gente? Então, eu convido vocês, temos estudo na plataforma Benhor Brasil, com Javier Covas e na Academia de Noé, tá bom? Temos o nível 1, nível 2, estudos profundos, vem aprender, orar, conhecer a verdade sobre o judaísmo e aprender que tudo que vocês buscam está na Torá e Deus nunca mudou. Está conosco no nosso ambiente no Friburgo, é um prazer receber você. Tudo de bom para você, gente. Felicidade, até a próxima Macia Já.